Essa aula vai ficar gravada também, então quem não pôde estar aqui, depois a gente vai disponibilizar no YouTube, caso vocês tenham aí algum amigo que não pôde vir, depois a gente vai divulgar o link ali no grupo do WhatsApp, vocês podem passar para eles. Vou deixar a Thaís se apresentar, mas só queria lembrar que todas essas aulas elas estão sendo... a gente está promovendo elas com uma intenção de divulgar esse lançamento que a gente vai fazer em setembro, que é desse primeiro ativo aí, primeiro NFT, que a Meta Amazônia vai lançar, e que está intrinsecamente ligado com a preservação, com a conservação, proteção aí da Amazônia, que é um pouquinho do que a Thaisa vai trazer para a gente hoje também. Então, sem mais delongas, aí vou deixar ela se apresentar, que ela tem bastante coisa legal para trazer para a gente. Legal, Ana, obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. A ideia aqui é, óbvio, compartilhar um pouquinho da experiência que eu tenho nesse trabalho de monitoramento de florestas ao longo de alguns anos aí, de maneira bastante didática. No final da apresentação eu deixo os meus contatos, caso alguém queira algum aprofundamento em algum assunto que vai ser tratado aqui, né, entre em contato depois, que eu tenho prazer em ajudar, em esclarecer dúvidas. Porque, né, lógico, eu não vou conseguir entrar a fundo, né, em técnicas, em questões mais técnicas, mas eu quero que todo mundo saia daqui, pelo menos tendo uma ideia de como que a gente faz para monitorar as florestas, nossas florestas aqui no Brasil. Então, eu vou compartilhar a minha apresentação. Na apresentação tem um pouco da minha apresentação pessoal também, né? Eu gosto de usar a apresentação, ainda mais que eu vou falar bastante de imagem, então é difícil falar de imagem, de sensoriamento remoto, sem mostrar a imagem, né? Então, vou mostrar aí bastante imagens hoje. Vocês estão vendo já a minha apresentação? Sim, começou aqui. Sim? Legal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre, né, como a gente monitora as nossas florestas e a tecnologia que a gente usa para isso se chama sensoriamento remoto. Parece uma palavra estranha, difícil, mas sensoriamento remoto nada mais é do que a gente conseguir registrar informações sobre determinado meio, determinado objeto, sem necessariamente tocar nesse objeto, né? Fazer isso de maneira remota. Então, uma câmera fotográfica, por exemplo, é um sensor remoto. É um termômetro desses infravermelhos, né, que a gente não precisa tocar necessariamente, é um sensor remoto. Então, é bem fácil entender, né? Todos esses equipamentos que fazem medições, que registram informações físicas de objetos sem tocar nesses objetos, necessariamente tocar nos objetos, são sensores remotos. E aí vocês vão entender de que maneira, ao longo da apresentação, isso tem a ver com o monitoramento de florestas. Bom, falando rápido sobre mim, né, minha profissão principal é mãe aí de 3 crianças, a Isabelle ou a Lia, então essa é a minha atividade principal. E aí, nos tempos vagos, eu sou pesquisadora também do Instituto de Estudos Avançados aí da Aeronáutica, trabalho em 2 projetos principais, né, um projeto de comando e controle e outro projeto de otimização e planejamento de sistemas espaciais. Fico aqui em São José dos Campos, né, moro aqui em São José, e trabalho nesse instituto que fica dentro do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, lá onde fica, provavelmente vocês já ouviram falar do ITA, né? O ITA é uma das instituições que fica dentro desse departamento também. Então, eu também sou membro de um grupo de pesquisa que trabalha com florestas tropicais, esse grupo chamado RSAT, né? RSAT significa Remote Sensing Applied to Tropical Environments. É um grupo de pesquisa com várias pesquisadoras e alguns pesquisadores
que estão espalhados, todos brasileiros, mas espalhados aí pelo mundo, em várias instituições. E também sou aí membro do Conselho Científico da AMATEC. Fiz o doutorado em Geociências lá pela UNB, mestrado aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na área de sensoramento remoto. E de formação eu sou arquiteta e urbanista, e sempre coloco aqui apaixonada por florestas desde que mudei aí começo da minha vida adulta para a Amazônia, fui morar em Manaus. Eu gosto de falar sempre de sensoramento remoto e de florestas, mostrando esse mapa. Esse mapa diz muita coisa sobre o assunto que a gente vai falar aqui hoje, né? Esse mapa mostra a distribuição dessa população que hoje já está aí em torno de 8,06 bilhões de pessoas no globo terrestre. Então, olhando para esse mapa, o que a gente vê? Que as áreas habitáveis do planeta, né, confortavelmente habitáveis, digamos assim, porque, né, a gente pode morar lá no Alasca, mas não é tão confortável quanto morar na Bahia, né? Então, quando a gente fala aí das áreas confortavelmente habitáveis no planeta, a gente vê que elas estão já bastante densamente ocupadas, né? Algumas mais densamente, outras menos densamente, mas estão já ocupadas. E aí, quando a gente olha para os vazios, que a gente tem ainda nessas áreas confortavelmente habitáveis, a gente vê um grande vazio ali na Amazônia, né? O resto é deserto, gelo, né? Não são lugares muito atrativos aí para morar, mas tem um grande vazio ali numa área que é boa para morar, né? O clima é legal, tem recursos naturais abundantes, né? Que é a Amazônia. Tem um pouco uns fragmentos ali na África, também no continente africano, ali na região do Congo, né? Alguma coisa ali na Indonésia também, mas a grande parcela aí de área vazia, digamos assim, está ali em solo brasileiro. E isso justifica em muito a necessidade de a gente ficar de olho nessa área, né? Porque a população está crescendo vertiginosamente, em alguns lugares mais, outros menos, a gente sabe, mas, enfim, ela não para de crescer, e a gente tem uma demanda por espaço, tanto espaço para ocupação humana, quanto espaço para produção do sustento dessa população de 8 bilhões aí de habitantes. Então, aí fica evidente, ao olhar esse mapa, que há um risco eminente de ocupação aí dessa área, que é uma área, né, confortavelmente habitável e produtiva também, que pode ser produtiva. E aí outra coisa que exagera um pouco mais ainda o risco que a gente tem ao falar de Amazônia, está aí, né, nessa frase. Eu fiquei bem impressionada quando eu estava fazendo mestrado ainda, que o meu professor da disciplina de mudanças climáticas, que foi, coincidentemente, foi meu orientador de mestrado, chegou com um artigo de muitas páginas, acho que umas 30 páginas para a gente ler, daqueles assim que o professor dá um dia e quer que no dia seguinte você apresente um seminário, uma resenha, e era esse artigo aí. Aí eu peguei aquele negócio e falei, putz, um livro, né, tem que ler de hoje para amanhã e apresentar um seminário, que saco. Mas acabou sendo uma ótima surpresa ler esse artigo, e aqui fica ele indicado para quem quiser, encontra aí na internet. O artigo se chama Tragédia dos Comuns, é um artigo da década de 60, onde esse cara, Garrett Hardin, já fala aí, uma das frases que aparece lá, um dos parágrafos que aparece lá no artigo, essa que eu coloquei aqui na tela, que eu gosto bastante, né? Aí está a tragédia. Cada homem está preso a um sistema que o obriga a aumentar o seu rebanho sem limites, num mundo que é limitado. Então, é isso que ele fala, o nosso mundo tem um limite, o crescimento populacional não tem, né? E o individualismo menos ainda, e a gente está vivendo isso bastante fortemente agora, né? Então, assim, a ruína é o destino para o qual todos os homens correm, cada um perseguindo seu melhor interesse numa sociedade que acredita na liberdade dos comuns.
Então é isso, né? Num mundo limitado, cheio de gente, onde cada um corre atrás dos seus interesses, né? E não dos interesses que são coletivos, o resultado é esse aqui, né? Eu gosto desse quadrinho, que é um quadrinho feito aí em cima desse artigo, né? Da Tragédias Comuns aí. Chegam lá 2 pessoas, nossa, que passo bonito, né? Beleza, vamos botar umas vaquinhas aqui para torná-lo produtivo. Aí botou umas vaquinhas, depois viu que dava para botar mais vaquinhas, e tornando cada vez mais produtivo e sem reparar que a paisagem, né, está se degradando cada vez mais e mais, né? E aí chega lá uma família, né? Aí um cara fala, né? É isso que nós chamamos de tragédias comuns, a destruição dos recursos para o ganho pessoal, particular, né? E aí, galera, né, qual que é a principal lição que vocês tiram disso, né? Aí as crianças falam, precisamos de mais vacas, é isso aí. Então, esse é o mundo que a gente vive, né, bastante individualista, e aí é isso, cada um está preocupado com o seu, num espaço que é limitado, e isso exacerba ainda mais o risco que a gente tem de perder os ambientes naturais aí a curto, médio prazo. Bom, a gente está vendo esse processo na pele, né? Então, aqui, não fazendo piada com um tema que é sério, mas como uma boa brasileira, a gente não pode perder aí o gancho, né? Mas é isso que está acontecendo, a gente tem uma prova cabal aí, de que o aquecimento global está em andamento. Mas, falando sério agora, a gente viu esse ano, a gente está vendo esse ano, está vivenciando aí um inverno super maluco e temperaturas elevadíssimas em algumas partes do planeta. Essas são as consequências, né, desse individualismo exacerbado e que acarreta nesse cenário aqui, ó. Então, a gente tem aí o mapa o mapa original das florestas, né? Da cobertura florestal do mundo, e aí a gente tem, em 2005, o mapa de cobertura florestal. A gente vê uma perda bastante grande de cobertura florestal ao longo do tempo, e crescendo, né? Então, a gente vê aí as florestas tropicais, por exemplo, bastante afetadas. No Congo, a gente já teve uma redução significativa, né, da cobertura florestal, na Indonésia também, bastante significativa, e a gente ainda tem aí uma massa grande, contínua de floresta na Amazônia, bastante grande em comparação com as demais florestas tropicais do mundo. E aí, quais são as principais ameaças aí que a gente tem nas florestas, nas nossas, né? Falando das nossas florestas, da nossa floresta tropical, que é a floresta amazônica. Bom, a gente tem, ao longo dos anos, a gente sempre vê bastante ocorrência de incêndios. Esses incêndios florestais, geralmente eles se iniciam por conta de um processo de manejo de pasto que os proprietários fazem para não ter gastos com o manejo do pasto, né, adubação e tal. Por vezes, esses proprietários colocam fogo, né, de um ano para o outro no seu pasto. Esse fogo, às vezes, sai do controle e acaba afetando a floresta, espalhando pela floresta. Né? Isso é uma das formas de ocorrência desses fogos florestais. Tem outras formas também. Bom, a gente vê também alguns processos de seca na floresta. No El Niño, se eu não me engano, não sei se foi 2008, até o Pablo, que está aqui na chamada, estava comigo quando a gente fez um sobrevoo em algumas regiões do Pará, e visualizou nesse sobrevoo vastas extensões de floresta seca, que perderam as folhas, né? Florestas que são florestas ombrófilas densas, que não costumam, não é comum que elas sequem, né, na estação seca do ano, e a gente viu grandes extensões dessas florestas completamente secas.
Bom, a extração, outras atividades que causam aí perda florestal também, numa escala, não diria que é numa escala menor, mas causam uma cicatriz menor, mas ocorrem de maneira bastante abrangente na Amazônia, são as atividades madeireiras. É mais difícil de detectar, obviamente, porque as cicatrizes são pequenas, mas deixam cicatrizes na floresta e causam também efeitos de borda e mais entrada de luz na floresta e, portanto, desequilibram esse ecossistema que antes era sombreado e tinha toda uma biodiversidade associada, e isso muda em função dessas aberturas, né, para retirada de madeira, e não é só a retirada da árvore em si, mas o arrasto daquele tronco pela floresta, né, até um ponto em que ele possa ser embarcado no caminhão e carregado para o mercado. Então, essa também é uma atividade bastante intensa na Amazônia, inclusive tem um artigo do ano de 2021, que diz que, somadas as atividades que causam degradação, são maiores que aquelas que causam desmatamento, que é a extração total da vegetação, que é esse último quadrinho aqui, a extração total da vegetação para a conversão desse solo em um outro tipo de uso. Então, esse é o desmatamento. Isso é uma coisa que se confunde muito o leigo, quando escuta falar de desmatamento na Amazônia, de degradação, confunde esses termos. Esses três fenômenos primeiros aqui são fenômenos que causam degradação. Degradação é retirada, é a perda parcial da vegetação, né? E desmatamento é quando a retirada total da vegetação para conversão desse solo em outro uso, como, por exemplo, pecuária ou algum plantio. Bom, e aí quando a gente está falando de bioma, da nossa floresta tropical, né, do bioma Amazônia brasileiro, né, o bioma Amazônia é tudo isso aqui. Então, uma área maior de 4 milhões, um pouco maior de 4 milhões de quilômetros quadrados. Então, é disso que a gente precisa cuidar, né? A gente precisa cuidar de uma área de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Não é fácil, né? Não é fácil. Às vezes até a gente pensa, poxa, mas o governo não está presente, não faz isso, não faz aquilo. Bom, é bastante complicado. Eu já estive em dois lados da mesa aí, já estive do lado de ONG, estou no lado do governo, e sei que as dificuldades são gigantescas por conta do tamanho desse território, né? A presença do Estado no território como um todo é impossível, e aí a gente precisa lançar mão de alguns outros meios, por isso que a gente vai falar aqui de sensoramento remoto, porque homem em campo levando drone para monitorar 4 milhões de quilômetros quadrados é humanamente impossível de resolver. Então, vamos lá, temos um problema aí, né? Temos um problema, não dá para encher de gente na Amazônia para monitorar voando com drone lá, o que a gente faz então? Então, a gente lança mão dos tais sensores remotos, né? São sensores que podem estar aí a bordo de satélites, eles podem estar também a bordo de aeronave, balões, drones, ou até em solo, né? Tem sensores, por exemplo, sensores meteorológicos, né? As estações meteorológicas, os radares de superfície, os radares aeronáuticos, tudo isso são sensores remotos, que estão em solo, né? Aí a gente tem sensores a bordo de avião, né? O próprio radar de uma aeronave é um sensor remoto. Mas tem sensores também a bordo de avião que também são usados para observação da Terra. Sensores aeronáuticos, sensores a bordo de esses balões de meteorológicos, e a bordo de satélites, né? Tudo isso para observação da Terra e existem coisas também para observação do espaço. A gente hoje aqui vai falar dos sensores, especificamente dos sensores de observação da Terra, né? Os sensores que olham para a Terra, que o homem usa para observar a Terra.
E aí, quando a gente fala dos sensores remotos que estão a bordo de satélites, vejam bem, a gente está falando aí de aproximadamente, isso uma estimativa lá uma estimativa não, um número lá de janeiro de 2021, não, setembro de 2021, eram 4.550 satélites ativos. É quase o dobro disso de satélites orbitando a Terra. E aí, divididos em satélites de baixa órbita, média órbita, geossíncronos e de órbita elíptica, né? Cada tipo de órbita dessas aqui, satelitais, é compreendida por um conjunto de satélites para determinada finalidade. Os satélites que observam a Terra, para fazer imageamento, né, que a gente usa para observar nossas florestas, observar os oceanos, dependendo da escala e tal, geralmente eles estão nessa órbita baixa, em 700, 500, 600, 700 quilômetros de altitude. Os satélites meteorológicos, aqueles outros satélites de comunicação, que são sistemas GPS, a gente já pensa aqui nessas órbitas médias e geossíncrona, né? Principalmente os satélites meteorológicos, né, que são usados para também, né, para fazer previsão climática e previsão meteorológica e climática, eles são geoestacionários, né, tem alguns geoestacionários que ficam olhando aí para uma porção da Terra a uma distância bem grande. Então, quando a gente fala aí de observação das florestas, né, repetindo aqui, a gente está falando desses satélites aí que estão a 500, 600, 700 quilômetros de altitude. E aí aqui os países que concentram, né, a propriedade desses satélites. Então, como a gente já pode imaginar, China, Estados Unidos, Rússia e alguns países da Europa têm a maior parte, Índia também tem crescido bastante, Japão, no lançamento de satélites. Mas Estados Unidos ainda de longe domina esse mercado e lança aí muitos satélites por ano. Mas, crescendo, a China tem crescido bastante também no lançamento de satélites de observação da Terra, bastante. O Brasil tem cooperação com a China, desenvolve um satélite já há alguns anos, tem lançado em conjunto com a China, um programa em conjunto com a China, um satélite chamado CIBERS, a gente já está indo aí, se eu não me engano, para o 5º satélite agora, que vai ser lançado para observação da Terra. Enfim, a gente tem aí muitos países no mundo que estão investindo, e o Brasil tem investido, é um investimento recente, né, em satélites de observação da Terra. Isso também, né, não é uma coisa muito, muito legal, esse crescimento exponencial aí de constelações. Hoje se fala em constelação de satélite. O que é uma constelação? É como uma constelação que a gente conhece de estrelas, é um conjunto de satélites. Então, é lançado numa mesma órbita, ao invés de um satélite, centenas, dependendo da constelação. Na mesma órbita, um atrás do outro, né? Então, fica aquela fila de satélites, né, naquela órbita, de uma mesma constelação, de um mesmo proprietário. E os satélites são idênticos entre si, que é para aumentar a capacidade de visualizar a Terra no tempo. Então, quanto mais satélites eu tenho numa constelação, mais vezes eu consigo olhar para a Terra naquele mesmo ponto, diminuindo, assim, o tempo que eu levo para revisitar determinada região da superfície. E aí, é isso aí que acontece. É claro que nessa figura aqui, o tamanho do satélite está exagerado, né, que é para eles aparecerem de fato. Mas a quantidade não está exagerada, é isso mesmo, a gente tem aí, isso só olhando os de órbita baixa, se a gente der um zoom out aí, a gente vai começar a ver os de órbita média e de órbita alta, que é mais um monte. Então, já existem muitas discussões em torno dessas novas constelações de microsatélites, que estão crescendo muito rapidamente nos últimos anos, né? Tem aí pelo menos 4 iniciativas, 5 iniciativas que eu conheço, recentes,
de constelações de muitos satélites, assim, são centenas, o projeto é lançar centenas de satélites. Mas, para a gente, por outro lado, tem a sua vantagem para a gente observar os fenômenos, tanto antrópicos, né, tanto as mudanças que o homem vem causando na paisagem, que são muito rápidas, num território como a Amazônia, por exemplo, que é um território que é humanamente possível a gente vigiar estando lá, né, ocupando todo aquele território, com homem-hora, é indispensável a gente lançar mão desse tipo de tecnologia. E aí eu vou entrar um pouco, vamos falar um pouco então como que funcionam esses satélites. Eu não vou dar uma prometo que eu não vou dar uma aula de física, mas a gente vai só lembrar, né, rapidão aqui, para poder entender minimamente como esses satélites funcionam do espectro eletromagnético, né? A gente lembra lá das aulas de física do ensino médio, que o Sol emite radiação em todos esses comprimentos de onda, né? Então, o Sol emite radiação desde lá dos raios cósmicos, né, até as frequências de ondas mais longas. Então, tem, né, raios cósmicos, raio gama, raio X. Nem tudo isso entra na nossa atmosfera, né? Grande parte disso a nossa atmosfera filtra. E aqui, essa pequeníssima região do espectro, pequeníssima região de todo esse espectro eletromagnético é a região do visível, que é a região que a gente enxerga, né, da luz que a gente enxerga. Então, o olho humano funciona nessa pequena região do espectro aqui, é isso que a gente consegue ver. Tem alguns animais na natureza que conseguem enxergar também na região do infravermelho, né, mas o ser humano trabalha aqui nessa região. E aí os satélites que carregam sensores de observação da Terra, operam principalmente nessas 3 regiões aqui. Então, na região do visível, né, eles operam mais ou menos como o olho humano, com algumas diferenças, eu vou explicar que diferenças são essas, né? Então, tem os satélites que operam nessa região, tem os satélites que operam lá no infravermelho, e que são ativos também, no infravermelho próximo. Esses óticos também, eles extrapolam um pouquinho aqui a região do visível, e também tem bandas, vou explicar isso depois, que chegam aqui no infravermelho próximo. E tem os satélites que operam lá nas ondas mais longas, na região das micro-ondas, né? Tem satélites que operam na região de micro-ondas, que são os radares, né? Hoje são chamados radares, são chamados de SAR. SAR é um radar de abertura sintética, então é uma abreviação de radar de abertura sintética por conta da física das antenas, de como funciona a física das antenas. Então, o radar de abertura sintética opera lá na região do espectro das micro-ondas. Então, basicamente, os satélites que observam a Terra têm sensores principalmente nessas 3 faixas, ou conjunto de faixas aqui do espectro eletromagnético. Então, vamos falar um pouco desses satélites que operam aqui na região do visível, né? Eles parecem lá o olho humano. Então, eles têm sensor. Primeira característica lá importante do olho humano. O olho humano depende da luz do sol, né? Se estiver no escuro, a gente não enxerga nada. Então, assim como o olho humano, esses satélites também dependem da luz do sol, ou seja, o sol, a luz do sol bate, né, nos elementos da Terra, essa energia é refletida e ela é capturada pelo satélite e gravada lá, e forma a imagem. É como uma câmera fotográfica? Sim e não. Captura uma foto, né, uma imagem, como numa câmera, mas tem uma diferença substancial de uma câmera. Cada sensor que está lá a bordo vai adquirir a energia e gravar numa região específica do espectro. Então, a gente fala de satélites aí que tem muitas bandas, né? O que a gente quer dizer com bandas do satélite? Vai ter uma banda que vai olhar só para a região do azul, ela só vai capturar a energia na faixa do azul. A outra só na faixa do verde, a outra só na faixa do vermelho, a outra lá no near infrared, né, no infravermelho próximo. A outra lá no shortwave, infravermelho de ondas curtas, né? A outra lá na região do termal, que vai
adquirir e gravar mais informações na região do termal. Então, não vai ser uma foto da superfície terrestre, vão ser várias fotos, sendo que cada foto dessa grava valor, quanto de energia do Sol que bateu naquele objeto e voltou para o satélite. E isso é transformado numa imagem, numa foto depois, né? Numa espécie de foto. Então, o que aquele sensor está gravando é a energia do Sol refletida em cada comprimento de onda específico. Então, essa é a diferença substancial para uma câmera. E aí depois a gente vai ter uma imagem, né? Esse sensor, a gente vai transformar esses valores que o sensor captura de reflectância da luz solar em imagens. Então, a gente transforma isso em imagens, a imagem da banda, na banda do azul, a banda do verde, a banda do vermelho, a banda do infravermelho, né? Quando a gente junta, a gente pode fazer uma composição que a gente conhece de RGB. Um RGB todo mundo conhece, né? São 3 bandas, uma no azul, verde e vermelho. A gente junta qualquer uma dessas bandas e aí compõe uma cor, né? A gente tem cor naquela imagem. Até então, elas eram todas em tons de cinza, a gente transforma ela numa cor. Então, essa é a característica fundamental das imagens de sensores ópticos que observam a Terra na faixa do espectro visível. Qual é o problema disso? E aí o problema está representado aqui nessa imagem, inclusive, né? Se tiver nuvem, o satélite, como está lá em cima das nuvens, a 500 quilômetros, a 700 quilômetros de altitude, se tiver nuvem, a luz do Sol não vai passar pela nuvem e não vai refletir, consequentemente. Então, o que a gente vai ver na imagem é a nuvem. E é isso que a gente está querendo visualizar. Está embaixo da nuvem, errou, né? A gente não consegue ver. É isso que acontece muito frequentemente na Amazônia. Toda a região tropical do planeta, a região equatorial, ela está constantemente, ao longo do ano, embaixo de muita nuvem e muita umidade. Então, é muito difícil a gente monitorar, em determinadas regiões do ano, as nossas florestas tropicais usando esse tipo de imagem, porque só vai ter nuvem, o que a gente vai enxergar são nuvens, né? E aí a gente precisa lançar mão de outros tipos de sensores, eu vou falar já quais são. Então, com esse tipo de dados, se a gente consegue capturar, esse aqui é o trabalho que o Pablo estava mencionando lá no começo, que a gente fez lá em 2009. Se a gente consegue capturar essa reflectância da luz em diferentes épocas do ano, aí eu falo, olha, aquele pixel, isso aqui é um pixel, tá? Um pixel está refletindo bem pouco lá nessa componente, nesse índice de vegetação, aí esse índice de vegetação subiu, de repente ele caiu, aí ele subiu, caiu, aí lá no outro ano, começo do ano, ele subiu, fala assim, poxa, isso aqui ao longo do tempo, isso aqui eu tenho 1 ano e pouco de dados, ao longo do tempo, por esse comportamento, eu sei que é um pixel de agricultura. E que tipo de agricultura? Que tem uma safra, outra safra, aí fica seco, tem outra safra, bom, aí por esse padrão eu consigo saber que isso aqui é uma área de soja, por exemplo, que é diferente de um cultivo outro qualquer, que é diferente de um pixel de floresta, que é diferente de um pixel de pecuária, né, que choveu, o pasto cresceu, parou de chover, o pasto secou, e assim por diante, e um pixel de floresta, que é mais estável ao longo do tempo, área urbana também, enfim. A gente tendo várias imagens, vários imaginamentos, o satélite está passando lá o tempo todo adquirindo imagens, e eu tenho ao longo de anos e mais anos, muitas imagens, olhando o comportamento daquele pixel ao longo do tempo, eu consigo saber que no momento X ele era floresta, ele foi convertido, aí voltou, aí foi abandonado, aí cresceu a floresta de novo, enfim, eu consigo saber o que aconteceu com ele ao longo do tempo. Então, isso é o legal de a gente ter programas que têm satélites, programas longos, né, que tem imagens de satélite por 10, 15, 20 anos. Aí está aí o trabalho que a gente fez aí de mapeamento do uso da terra até 2009, né, no Mato Grosso. Aí com esses dados a gente consegue responder, bom, o desmatamento é feito para plantio de soja, né, o cara desmatou, deixou 1 ano a terra lá abandonada, no outro ano plantou soja, e aí ficou soja. Ou ele desmatou, transformou em pasto, usou a terra há 2 anos como pasto.
e depois converteu para soja ao longo dos próximos anos. Então, isso aqui é bem legal, que nos dá muitas respostas, né, a respeito dos responsáveis pelo desmatamento, né? O desmatamento na Amazônia é feito para quê? Né? Para qual tipo de uso? Qual é o tipo de produto que está fomentando o desmatamento? Então, é uma informação extremamente importante. Hoje a gente já tem o programa MAP Biomas, que a gente estava falando aí no começo, que faz isso, e disponibiliza na internet tanto os dados, quanto as estatísticas, e as imagens, e os algoritmos que foram usados para gerar essas imagens, ao longo de vários anos, né? Um programa bastante interessante que o Brasil tem hoje. Bom, aí vamos falar de um outro tipo de sensor também que a gente tem, um só que está a bordo, um só que é orbital, que está a bordo lá da estação espacial. Então esse sensor foi acoplado à estação espacial, mas todos os demais sensores que operam da forma que esse aí opera, eles estão ou a bordo de aeronaves tripuladas, ou aeronaves remotamente pilotadas, né, que são os drones, que são sensores LiDAR, ou LIDAR. Vocês já devem ter ouvido falar desse sensor, por exemplo, que descobriram uma cidade embaixo da floresta, uma cidade antiga embaixo da floresta amazônica, que indica que naquela região teve uma civilização PTZ, né, no passado e tal. Por que conseguiram descobrir usando esse sensor LiDAR? O que ele tem de tão interessante? O que ele tem de tão diferente daquele outro que não atravessa as nuvens e tal? Bom, esse é um sensor que, diferente daqueles que operam na região do visível, ele também está ali no infravermelho próximo, visível, infravermelho próximo, ele é ativo. Então, ele emite a própria energia e recebe essa energia de volta. Então, ele faz o papel do sol, digamos assim, ele manda a energia e recebe essa energia, esse pulso, ele manda um pulso e recebe esse pulso, e grava esse pulso de retorno. Então, ele é ativo. Isso faz com que, né, não tenha essa interferência, essa necessidade da luz solar. E esses pulsos de energia concentrada, né, esses pulsos, dependendo da configuração do pulso, do tamanho do pulso e da quantidade de pulsos, ele até atravessa a floresta, interage ali com o solo, com folhas, com o tronco, e consegue modelar tridimensionalmente a floresta. Então, tá aqui, ó, um laser scanner, o LiDAR é o laser scanner, LiDAR é a sigla de Light Detection and Ranging. Então, ele envia esse pulso vai interagir com diferentes estratos da floresta e vai retornar. E ele vai gravando esses pulsos. E aí, no final das contas, o que a gente tem não é uma imagem, a gente tem uma nuvem de pontos tridimensional. Isso aqui é, por exemplo, um produto, né, de um imaginamento LiDAR, uma nuvem de pontos tridimensional. O problema desse dado, então por que a gente não adquire esse dado para toda a Amazônia? Bom, aqui eu tenho dados em 3 dimensões e de altíssima resolução. Então, a capacidade computacional para processar é uma coisa que a gente nem tem para processar isso em grande escala. Não daria para fazer para toda a Amazônia e processar toda a Amazônia, porque computacionalmente é impossível. Para processar um pedacinho desse aqui que vocês estão vendo na tela, a maioria dos computadores que a gente tem em casa não faz, né? Então, não é simples a gente trabalhar com um dado que é super pesado e complexo. E outra coisa que a interpretação do dado também não é tão direta, né? Dependendo da estrutura dessa floresta, o laser vai penetrar mais ou vai penetrar menos, vai interagir de diferentes formas, então não é tão direta a interpretação do dado, né? Não é tão simples. Mas é através desse dado que muitas vezes se descobrem coisas que estão ocultas embaixo aqui da copa das árvores, inclusive em planos de manejo, onde se extrai madeira para venda, em planos de manejo legalizados,
O Serviço Florestal Brasileiro faz, inclusive, o monitoramento das trilhas de arraste de madeira, porque até isso o LiDAR consegue ver, aquelas estradinhas que, ao arrastar a madeira, elas são criadas aqui no subbosque, é possível ver com essas imagens LiDAR, né, dependendo da configuração do sensor que adquiriu essas imagens, obviamente. Então, aqui também tem, essa aqui é uma área que eu trabalhei na minha tese de doutorado, um imageamento LiDAR também, então a gente consegue ver tridimensionalmente aqui a estrutura da floresta, onde tem menos, né, um dossel mais alto, mais baixo, onde tem umas aberturas no dossel, a gente consegue ver tudo isso com esse dado LiDAR. É sensacional esse dado, é muito interessante. E aí aqui, uma cidade maia que foi descoberta abaixo da floresta, que é uma montagem, obviamente, né, mas que foi possível visualizar através justamente desse imageamento LiDAR, que tem alto poder de penetração, repetindo, né, depende das configurações do sensor, de como ele é configurado e da capacidade desse sensor, né, para ele conseguir fazer esse tipo de coisa. Não é qualquer sensor LiDAR que vai ter o mesmo resultado no final. Tem sensores mais potentes, a bordo de aeronave e tal, que fazem isso. Esse que fica a bordo da estação espacial, ele fez imageamentos amostrais, fez nuvens de pontos amostrais ao longo da superfície terrestre, e é um dado que está sendo super usado hoje em dia, por muitos cientistas, para estimar a biomassa florestal. Então, foi um trabalho muito interessante, feito aí pela comunidade científica, de estimar a biomassa usando esses dados desse LiDAR a bordo da estação espacial. Ano que vem, vai ser lançado um outro sensor, que vai ajudar também nessa tarefa de estimativa de biomassa, eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, porque ele é parte desse outro grupo de sensores que a gente tem a bordo aí de satélites, né? Então, essa é a área, inclusive, que eu sou especialista, me especializei em imagens desse tipo de sensor, são sensores radar, né? São sensores que operam lá na região das micro-ondas. Em diferentes regiões, então a gente tem sensor que opera mais para cá, sensor que opera mais para cá, né, dentro da região do espectro, mas a característica fundamental desse tipo de sensor é que ele também é um sensor ativo, ele emite a energia na região de micro-ondas, e as micro-ondas, como a gente olha aqui no espectro, né, que a gente tem ondas alta frequência, né, e baixo comprimento de onda, que a gente tem ondas longas, né, aqui menor, aqui vai aumentando nessa direção, então aqui a gente tem ondas longas. Quando a gente tem ondas longas, como é o caso das ondas UHF, VHF, as ondas de rádio, por exemplo, a gente tem ondas que viajam mais, sofrem menos interferência de objetos, né. Então, aqui no radar acontece a mesma coisa, a gente tem ondas mais longas, né, que atravessam as nuvens, inclusive. Então, esse tipo de sensor é ativo, ele manda a própria energia na região de micro-ondas e recebe esse retorno, né, na região de micro-ondas e grava um sinal, não grava uma imagem, grava um sinal. Esse sinal depois é processado e transforma isso, esse sinal é transformado numa imagem. E aí, essas imagens, como é um sensor ativo e de ondas longas, né, essas ondas atravessam as nuvens. Ó, esse aqui, por exemplo, que está na tela, é um exemplo de uma imagem ótica, que depende da luz solar, portanto, adquirida ao longo de um ano, que tem 15 meses, né, de imagem. Nuvem, 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 nuvem. Aqui eu tenho uma imagem limpa, parcialmente limpa, nuvem, nuvem, nuvem. Se eu precisar monitorar um alvo que está aqui nessa posição, isso aqui é tudo a mesma posição, né, o mesmo local. Se eu precisar monitorar um alvo que está aqui, lascou, né, porque com sensor óptico, eu só vou ver nuvem durante o ano quase todo, e aí aqui eu vou conseguir enxergar alguma coisa, né, depois cobriu de novo já era. Com sensor radar, eu consigo atravessar as nuvens.
E não só as nuvens, dependendo da banda, né, do comprimento de onda, se eu estou mais para cá no espectro eletromagnético, se eu estou mais para lá, eu consigo, inclusive, vou tentar carregar ali. Eu consigo, inclusive, atravessar esse dossel e interagir com folhas, galhos e tronco e até solo. Então, quando eu falei que ano que vem deve ser lançado um satélite aí que vai ajudar muitos cientistas nessa questão da estimativa de biomassa, é um satélite que opera lá na banda P, na banda P, né, que são satélites que operam nessa banda de maior penetração na floresta. E como há uma interação mais profunda com a floresta, é possível a gente, através aí de algumas equações, estimar a biomassa. Essa agência europeia deve lançar no ano que vem um programa que se chama Biomass, de radar, um satélite com radar a bordo. E aí a gente tem aí crescendo também as constelações de radar, né? Essas constelações são mais recentes na história, as constelações para uso civil são mais recentes. Esse tipo de aplicação radar, obviamente, vocês conseguem imaginar isso, elas inicialmente eram mais aplicação mais militar, de uso militar, né? E aí, inclusive, o Brasil tem aqui a aeronave, essa R-99, que tem radares a bordo de imageamento, né, da superfície terrestre. Mas para uso civil, são super recentes essas imagens em relação às imagens ópticas. E disponibilizadas gratuitamente na internet, mais recentes ainda, dentro desse programa Sentinel, que é um programa da Agência Espacial Europeia, que disponibiliza gratuitamente imagens, tanto óticas quanto radar, desde 2016, se eu não me engano, e, portanto, bastante recente no tempo, né? Bastante recente em relação às imagens ópticas. E aí, a comunidade científica também tem certa resistência em trabalhar com dado radar, né? Alguns malucos, tipo eu, falam, não, vamos lá, vamos trabalhar com esse dado aqui, que parece uma televisão antiga fora do ar, né? Para quem é novo, não vai, quem é jovem não vai saber o que é isso, mas quem é mais antigo aqui vai saber que isso aqui parece bem uma TV daquelas antigas fora do ar, né? Esse efeito sal e pimenta, que é o efeito que a gente chama, esse efeito granulado, é exatamente a aparência de uma imagem de radar. Isso aqui é uma imagem de radar de uma região de floresta, né? Quando eu coloco assim, vou e volto, dá para perceber que tem uma diferença, né? Essa diferença que vocês estão vendo aqui, de uma para outra, é um desmatamento. Então, essa área aqui tinha floresta, né? E essa floresta foi desmatada, e é assim que aparece o desmatamento na imagem de radar. Aqui eu tenho estrada, né? Aqui eu tenho corpos d'água, e aqui floresta, aqui também tem estrada, né? Mas quem não está acostumado a olhar, olha para isso aqui e fala, não estou vendo nada. E é isso mesmo, a imagem de radar é isso aqui que vocês estão vendo, né? Tem esse efeito, mas com o tempo a gente entende e tem muitos algoritmos hoje que ajudam a interpretar também esse tipo de imagem. Aqui tem um filminho, então, de uma mesma imagem, de um mesmo local ao longo do tempo, né? Mostrando aí as datas, desde 26 de julho, 27, 28, 29, 30, 31. Uma perda também de floresta, né? Uma área que está sendo desmatada, então fica bem evidente quando você olha as imagens ao longo do tempo, essas diferenças, e esse tipo de imagem é bem legal de usar para monitorar florestas tropicais, então, por causa da característica que eu falei para vocês, de que essa radiação, né, nesse comprimento de onda, consegue atravessar as nuvens. Então, por serem ondas longas, atravessam as nuvens, e aí, portanto, pode ter nebulosidade, que a gente consegue mesmo assim imaginar a superfície terrestre. Né? E também é um dado que você analisando temporalmente, a gente consegue classificar o uso da Terra também, entender quais foram as mudanças que aconteceram. Né? E aqui eu mostro, eu gosto muito de mostrar esse vídeo, né? Isso é o tipo de coisa que a gente monitora também quando está falando de floresta. Então, olha só o que vocês acham, como vocês acham que é encontrar esse tipo de feição em mais de 4 milhões de quilômetros quadrados,
mesmo usando imagem de satélite. Vocês acham que é fácil? Então, eu vou mostrar um vídeo aqui, uma filmagem que eu fiz com drone, de uma árvore que foi cortada, né, uma árvore que foi cortada legalmente. Eu estava lá, do ladinho do cara que cortou a árvore, e aí ele falou, ó, agora a árvore vai cair, pode subir o drone. Eu subi o drone e fiz a imagem da árvore caindo. Deem uma olhada, reparem como que as árvores em volta se acomodam quando essa árvore cai, e tentem imaginar o grau de dificuldade que é a gente detectar esse tipo de coisa usando qualquer técnica, imagem de satélite, imagem independente do tipo de imagem. Então, vamos lá. Não sei se vai rodar, vai rodar. Então, aí a árvore caiu, eu quase infartei quando isso aconteceu, porque eu tive certa dificuldade em acreditar no cara quando ele disse que a árvore ia cair exatamente para aquele lado. Na minha cabeça, ela ia cair na minha cabeça, mas ela caiu do lado que ele falou. E aí, reparem que a cicatriz deixada pela árvore que caiu é bem pequena. As árvores, as copas ao lado dela se acomodam, então, se reacomodam, então, de certa forma, cobrem o buraco que ela deixou, fazendo com que seja extremamente difícil a tarefa, vou colocar de novo aqui, identificar a cicatriz deixada por aquela árvore que caiu. Mas para monitorar a atividade madeireira, e principalmente a atividade madeireira, olha só, não aparece quase nada depois que ela cai. Para monitorar a atividade madeireira, principalmente a atividade madeireira ilegal, é super importante que a gente consiga detectar esse tipo de feição. A árvore deixou uma cicatriz, eu consigo identificar nas imagens essa cicatriz que foi deixada. Bom, esse foi o tema da minha tese, né, identificar esse tipo de cicatriz. E aí a gente tem ferramenta, a gente tem gratuita, inclusive, muita disponível, muita ferramenta disponível. Tanto quanto dados, a gente tem muita coisa hoje em relação. Isso aqui é uma plataforma de acesso e processamento, acesso para visualização e processamento e geração de produtos de imagem de satélite gratuito. Tanto o programa de visualização e processamento é gratuito, como as coleções de imagem que estão aqui dentro de vários anos que você consegue acessar para o mundo inteiro. Aqui, por exemplo, eu filtrei todas as imagens disponíveis de radar para o mundo no período de 1 a 15 de agosto de 2022. Então, de 1º ao dia 15 de agosto de 2022, tudo que vocês estão vendo em escala de cinza aqui são imagens de radar disponíveis sobre a superfície terrestre. Isso aqui, em segundos, carregou todas essas imagens, né, que estão na nuvem da Google, disponíveis da superfície terrestre. Então, dados a gente tem gratuitos. Se eu quisesse carregar aqui dados de sensor óptico, isso aqui é radar. Se eu quisesse carregar dados de um sensor óptico, essa mesma constelação, Copérnicus, tem um satélite com o sensor óptico. Tem também o programa Landsat. Eu também consigo carregar aqui todas as imagens Landsat, que também são de sensor óptico, disponíveis na superfície terrestre em determinada data. Então, essa é uma facilidade que há 10 anos atrás a gente não tinha. Hoje a gente consegue rapidamente visualizar e processar todas as imagens da Amazônia, isso aqui é do mundo inteiro. Se eu quisesse focar só aqui na Amazônia, eu consigo visualizar e processar e gerar produtos sobre essas imagens, processando tudo na nuvem da Google de maneira rápida, sem ter que baixar para minha máquina, sem ter que ter capacidade de armazenamento e capacidade de processamento. A gente consegue fazer isso tudo na nuvem. É uma facilidade incrível que a gente tem disponível aí. Qualquer um pode se cadastrar numa conta Google, nessa plataforma, Google Earth Engine, e acessar essas imagens através aqui de algumas linhas de código em linguagem JavaScript. Bom, aqui mostrando só, então, acho que esse slide ficou um pouco fora de posição, mas isso aqui é o que a gente consegue fazer usando imagens de radar, por exemplo, aqui. Esse aqui foi até um resultado da minha tese também.
Eu tenho a imagem, embaixo aqui uma imagem de drone, só para exemplificar, mas esse polígono em amarelo, ele foi detectado numa imagem de radar. Depois eu fui para campo, para ver se essa detecção de cicatriz, de retirada de madeira, seria confirmada ou descartada, né? Se ela foi verdadeira ou se foi falsa. E aqui está a cicatriz deixada pela árvore que foi retirada, e aqui, né, em solo, eu estava em campo aqui, a árvore que foi cortada. Então, isso aqui é uma detecção feita automaticamente em cima de uma imagem de radar, e aqui a confirmação, então, do corte que de fato foi realizado daquela árvore. Então, a gente tem capacidade hoje, usando esses sensores, ou mesmo combinando vários desses sensores, várias dessas imagens, a gente tem capacidade de detectar até pequenas cicatrizes deixadas pela extração, pela atividade madeireira, ou mesmo estimar biomassa de maneira remota, ou detectar outras atividades humanas, ou outras coisas que estejam acontecendo no subbosque, através de dados LiDAR. Então, a gente tem um potencial imenso e ainda muita coisa a ser explorada no campo do sensoriamento remoto. Nem tudo está resolvido, nem respondido. O fato é que a gente tem dados, a gente tem ferramentas, a gente tem cientistas e tem bastante trabalho a fazer aí nessa área. Né? E para analisar tudo isso, o que está bastante quente agora, né, nesse momento, são as técnicas baseadas em inteligência artificial, né? Elas estão sendo usadas não só para as finalidades que a gente tem visto aí, né, mercado financeiro, plataformas de música, de coisas, aplicações em geral na web, mas essas ferramentas também estão sendo bastante usadas para processar dados de sensores remotos. E aí, falando um pouco sobre o que o Brasil faz a nível governamental para monitorar as nossas florestas. Isso é bastante importante que todo cidadão brasileiro saiba, para evitar cair nas ciladas de informação que a gente tem tido recentemente, né? Quando falam que desmatamento subiu, desmatamento desceu, governo tal, não sei o que, no governo tal o desmatamento aumentou, no outro governo o desmatamento diminuiu. O INPE é uma instituição que maqueia os dados antes de apresentar. Bom, vamos desmistificar um pouco essas informações para quem está aqui, pelo menos, entender. Eu já estou acabando, tá, pessoal? Para quem está aqui entender e se empoderar para poder discutir, né, com base em dados científicos, esse tipo de informação. Então, o Brasil tem um sistema de monitoramento de floresta bastante antigo, desde a década de 80, usando o mesmo tipo de imagem, que é um tipo de imagem óptico, que tem de um satélite chamado Landsat, que existe desde a década de 70, não é o mesmo satélite, óbvio, foram lançados outros, mas eles são sempre idênticos. Então, aquela imagem adquirida pelo satélite lá na década de 80 é uma imagem igual àquela adquirida pelo satélite do mesmo programa, agora nos anos 2023. Então, portanto, se a gente está usando o mesmo satélite igual ao longo do tempo, com os mesmos sensores, a gente consegue ter informações que são comparáveis. Porque o grande problema de você começar a monitorar com um tipo de satélite, ir lá e mudando o satélite e o sensor e tudo mais, é que a informação física que você tem daquele ambiente, da superfície terrestre, também não é igual. É a mesma coisa comparar banana com laranja. No caso do Sistema Brasileiro de Monitoramento, a gente está falando do mesmo satélite ao longo dos anos. Então, desde a década de 80, o INPE monitora a floresta anualmente para quantificar o desmatamento, uma vez por ano, lançando, portanto, uma vez por ano, uma estimativa do desmatamento, usando o mesmo satélite. O nome desse programa é Programa PRODES.
Esse programa PRODES, então, ele dá um número anual do desmatamento no Brasil. Aqui, quando vocês olham esse gráfico, né, em 88, o Brasil desmatou 21 mil quilômetros quadrados, né? Aí aqui a gente teve uma queda bastante grande, 2012, 13, 14, né? O Brasil desmatou menos aqui, né? Aqui super alto, né? 27 mil quilômetros quadrados. Em 2004, o Brasil desmatou 27 mil quilômetros quadrados de floresta. E isso caiu bastante e tal, aí deu uma aumentada aqui de novo, né? Então, quando vocês veem esse gráfico anual, com a taxa anual de desmatamento, o que o INPE fez? O INPE pegou um ano de imagens, todas as imagens, durante um ano, da região amazônica, selecionou aquelas imagens com menos, quase nada ou nada de nuvens, porque são imagens óticas, então elas terão nuvens, selecionou aquelas imagens que não têm nuvens, ou que têm o mínimo de nuvens, e as mais próximas do período, porque o ano do INPE é de julho de um ano a junho do outro ano, se não me engano, pegou naquele período as imagens com o menor número de nuvens e quantificou todo o desmatamento. Essa mesma metodologia vem sendo aplicada desde a década de 80. Igual. Portanto, os dados são intercomparáveis. Só que o Brasil precisa monitorar o desmatamento em tempo real também, para passar lá para o IBAMA, ir para campo e agir, que está rolando um desmatamento aqui, que está rolando um desmatamento ali. Então, o INPE tem um outro programa chamado DETER, que detecta em tempo quase real o desmatamento. Esse programa não serve de maneira alguma para quantificar o desmatamento, porque ele é feito com outros satélites, não é um programa de monitoramento sistemático que tem o objetivo de quantificar, o objetivo dele é lançar alertas para a operação em campo. Então, até dá para você ver mês a mês, você pegar todos os alertas de um mês, os alertas de outro mês, todos os alertas de outro mês, fazer um gráfico dos alertas que aconteceram ao longo dos meses durante um ano. Porém, por que isso não quer dizer nada? Não quer dizer que o desmatamento aumentou ou diminuiu. Primeiro, que não é um programa feito para quantificar, é para gerar alerta. Né? Depois, o nível de confusão entre classes de desmatamento e degradação é um pouco maior que no PRODES, porque a metodologia é diferente. E depois, porque há uma dinâmica muito grande de cobertura de nuvens ao longo dos meses. Então, se eu pego um abril que não tem nuvem, detecto desmatamento, um maio que tem muita nuvem, não tem nada de desmatamento, um junho que não tem nada de nuvem, começa a ter um monte de desmatamento, porque acumulou os de maio que não foram vistos porque tinha nuvem. Então, assim, a sistemática é diferente, não tem como comparar e muito menos como quantificar esse desmatamento. Agora, é importante dizer que ambos os programas do Brasil são reconhecidos como os melhores programas do mundo de monitoramento de desmatamento e de emissão de alertas. Então, quando alguém questionar a competência do INPE em desenvolver, em gerar esses números de alertas e desmatamento, ou mesmo degradação, ou alertas, né, ou quantificação, defendam. Olha, não é assim, é um programa longo, é um programa sério, é um programa que tem muitos cientistas, muita ciência envolvida, é um programa que, de fato, é referência no mundo inteiro quando se fala de monitoramento de florestas. Então, aqui o gráfico, né, dos anos do PRODES, né, mostrando a quantificação do desmatamento anual até o ano de 2022. Aqui mostrando, né, os dados do DETER. Então, aqui são alertas, vejam só, número de alertas, né, ao longo dos anos. Olha aqui, nada de alerta. Aí você pode dizer, não, você pega um dado de janeiro e fala, não, o desmatamento caiu, não teve nada. Mas olha aqui, essa linha é a quantidade de nuvens. Então, é inversamente proporcional a quantidade de alertas em relação à quantidade de nuvem. Nuvem aumentou, alerta caiu.
Óbvio, tem nuvem, como que você vai enxergar o desmatamento em imagem ótica? Não enxerga. Então, não pode usar esse dado DETER para dizer que desmatamento caiu ou desmatamento aumentou, porque ele é um dado que não tem esse objetivo, é um programa que não tem esse objetivo. Bom, pessoal, é isso, falei pra caramba. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aí. Se alguém tiver alguma pergunta muito complexa, queira uma explicação melhor sobre alguma coisa, pode entrar em contato pelo meu e-mail, que eu respondo, sem problema. Deixo aí meu Twitter também, onde eu geralmente posto mais coisas relacionadas a sensoriamento remoto. E é isso. Obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês. Espero não ter sido muito cansativo. Obrigada a você, Thaisa. Eu particularmente gostei muito essas últimas agora de como o Brasil faz, achei bem legal. Eu tenho uma pergunta, que você mostrou aquela plataforma ali do Google Earth Engine, que, né, não sei se é só através, se tem que saber o JavaScript mesmo ali para buscar, fazer essa busca, mas eu queria saber se tem mais alguma plataforma. Eu já mexi um pouco, não muito, naquela do Global Forest Watch, mas se tem mais alguma plataforma que quem tem interesse aí pode visualizar esses alertas e tudo mais. Sim. A plataforma de visualização de alertas de desmatamento no Brasil é essa que eu mostrei na apresentação, que se chama Terra Brasilis. Lá vocês conseguem tanto visualizar os alertas de desmatamento do Brasil, desses programas brasileiros, como através de dashboards, ter algumas outras informações. Por exemplo, você quer filtrar desmatamentos por terra indígena, por unidade de conservação, por estado, por cidade. Então, você consegue fazer várias brincadeiras ali com os dados, né? Gerar várias estatísticas diferentes com esses dados, estratificando de N maneiras, né? Por cidade, por estado, por unidade de conservação e tudo mais. Então, para os dados do Brasil, e os melhores dados que tem sobre o Brasil de desmatamento e degradação florestal, a gente vai conseguir dentro dessa plataforma Terra Brasilis. A plataforma Terra Brasilis não é uma plataforma de disponibilização de dados de sensoriamento remoto. Já lá no Google Earth Engine, a gente consegue acessar imagens e processar essas imagens também. Então, é uma plataforma que, através da linguagem JavaScript, e aí sim, tem que usar essa linguagem para poder fazer os processamentos, mas não é muito complexo, porque existem N exemplos na internet de como fazer quase tudo dentro dessa plataforma, então você precisa fazer algumas adaptações e consegue o que você quer, assim, bem, diria que, sei lá, grande parte do material aí que a gente precisa já está disponível na internet, alguém já fez e disponibilizou lá. Então, é uma plataforma de visualização dessas imagens, mas também de processamento. Você pode processar as imagens e gerar produtos, né, usando JavaScript dentro do Google Earth Engine. E aí existem muitas outras plataformas de disponibilização de dados satelitais. Então, se você quer imagens do programa Copérnicos, se você digitar no Google, Copérnicos download imagens, bom, você vai chegar lá no link da Agência Espacial Europeia, onde você consegue baixar imagens, só baixar as imagens. Só que essas imagens que você vai baixar, em geral, são imagens em formato bruto, que vão demandar certo conhecimento para processá-las, para você conseguir extrair informações, né? Também não é tão direto assim, você vai baixar uma imagem, vai estar linda lá a floresta, não, porque às vezes você baixa as bandas separadas, aí você vai ter que compor as bandas para uma cor que você quer, para um alvo específico, então demanda um certo conhecimento em sensoriamento remoto para conseguir baixar e manipular essas imagens. E existem N outros repositórios e formas de consultar imagens de satélite. Eu gosto muito, eu vou só me dar um minuto para eu ver se esse é o nome dele. Eu já disponibilizo aqui no chat uma plataforma da NASA online que chama Earth Data. Vou colocar aqui no nosso chat.
aí você consegue também por essa plataforma ter acesso a vários dados, inclusive focos de incêndio. No Brasil também existe um programa legal de monitoramento de focos de incêndio que usam, esse programa usa imagens de diversas fontes, né, de satélites estrangeiros aí, mas compila tudo numa página bem interessante. Dentro da página do INPE, você consegue chegar a essa página de monitoramento de incêndios. O que mais tem aqui no Earth Data? Enfim, tem muita coisa. Monitoramento de oceano, de superfície terrestre, gelo, floresta, biosfera, atmosfera, enfim, tem muita coisa disponível aí. É uma plataforma bem legal para ter acesso a muitos dados sem ter que baixar. São dados que já são processados, é mais fácil para visualizar o que você quer visualizar, né, sem ter que baixar esse dado, processar e extrair a informação. Não, tem tudo na plataforma online. Então, tem muito repositório, muita ferramenta de processamento disponível. É mais difícil, às vezes, você saber onde você quer chegar, né? O que exatamente você quer com dado, né? Tem que saber aí o que você quer com dado para entender, né? O que você vai baixar, como você vai processar, para saber onde você vai chegar. Perfeito, muito obrigada. Eu até anotei aqui, depois eu vou mandar ele no grupo também para a galera. E aí, queria abrir para a Cláudia aqui também. Oi, Thaisa. Parabéns pela aula. Super didática, muito legal. A linha que você fez, assim, foi muito bacana. Achei legal você citar a tragédia dos comuns, do grande Diógenes, das aulas maravilhosas dele. E complementar uma coisa que você comentou aí no finalzinho do lance dos governos, além de tudo que você falou, né, da confiabilidade, da metodologia, do tempo que tem, e de ser um programa robusto, de longa data e tal. Mas tem um outro detalhe, né? Os profissionais que estão envolvidos, os pesquisadores que estão envolvidos com esse mapeamento, eles têm um compromisso com a sociedade. Eles são concursados, não são contratados, não são pagos. Então, não tem nenhuma amarração com governo nenhum, né? Então, o INPE nasceu antes da ditadura, passou por uma ditadura, saiu da ditadura, passou por todo tipo de governo na democracia, e desde o final da ditadura para cá, a metodologia é a mesma, né? Então, e outro detalhe, está tudo no site. Toda a metodologia, com todos os detalhes, e como qualquer outro trabalho científico, é reproduzível. Então, se alguém tiver capacidade, e material, e saco, e tempo, e quiser reproduzir, vai chegar nos mesmos resultados, né? Então, esse questionamento que se faz, se o dado é real, ou se não é real, se é mentira, quer dizer, é uma coisa que é fácil falar quando é bem difícil de se comprovar, até de quem fala, né? Muito mais assim da sociedade. A sociedade não tem nem conhecimento para reproduzir isso, mas só levantar esses outros dois dados, que é o compromisso do corpo técnico do INPE e a metodologia que está toda no site e é totalmente transparente, né? Parabéns. Brilhante, Cláudia. Muito obrigada pela sua contribuição. É isso mesmo que a Cláudia falou, né? A gente está falando de pessoas, desses cientistas envolvidos, não só nesse projeto, como em vários outros projetos que o INPE tem e que as outras instituições, várias outras instituições de pesquisa no Brasil têm, que são pesquisadores com reconhecimento nacional, internacional, altamente compromissados com o que fazem, que passam pelo crivo da comunidade científica internacional, né, a partir do momento que eles expõem suas metodologias, expõem o seu trabalho através de revistas científicas, artigos científicos e tal. Então, não há dúvida, né, de que é um trabalho muito bem feito aí pelos funcionários públicos brasileiros, né. A gente não tem nem como questionar isso. Legal, legal, gente. Queria ver se alguém tem mais alguma pergunta, senão acho que... Opa, Thaisa, não sei se foi para mim, mas o áudio cortou. O meu? Não, da Thaisa tá parecendo que tá falando, mas eu não tô ouvindo nada. Oi, Ana, você está me escutando? Ah, agora voltou. Acho que deu algum delay.
Você consegue ver a gente? Consigo, sim. Uhum. Ah, tá. É porque acho que deu algum delay a imagem que você estava falando, mas não estava saindo o som aí, eu fiquei confusa. Mas acho que é isso, gente. Acho que. Aí, boa, Klaus. Pode ir. Nossa, muito boa a aula, né? Gratidão pela didática. Eu tenho uma dúvida, todo o território, ele é mapeado por esses satélites? Eu consigo informações, assim, de outras, né, de agricultura, por exemplo, em outras regiões? Sim, Klaus. Os satélites, vamos lá, aí depende de qual satélite, né, que a gente está falando, claro. Esses programas que eu citei da Agência Espacial Europeia, esse programa que se chama Copérnicos, que tem satélites que operam na região do visível e na região das micro-ondas, né, radar. E esse outro satélite, Landsat, que é norte-americano, que também é óptico, a gente consegue imagens de qualquer parte da superfície terrestre, como eu mostrei naquela imagem que tinha várias cenas em preto e branco, né, sobre o globo terrestre. Aquilo é uma exemplificação de todas as imagens naquele período de 15 dias que existem sobre a superfície terrestre. Então, estava cobrindo quase, em 15 dias eu tinha uma cobertura quase que completa da superfície terrestre. Então, você consegue imagens, sim, de outras regiões dessas constelações. Existem também as satélites que são privados, que são cujas imagens são pagas. Você tem que comprar essas imagens, né? Você tem que encomendar um imageamento ou selecionar uma imagem antiga de catálogo e pagar por ela. Aliás, a maioria dos satélites aí que a gente tem orbitando a Terra, de observação da Terra, hoje são proprietários, né? São de propriedade de algum país, de alguma empresa privada, e você tem que comprar a imagem. Mas desses que eu mencionei, são gratuitas e estão disponíveis. O Brasil também tem esse programa que eu falei lá no começo da apresentação, em cooperação com a China, um programa que se chama CIBERS, que já lançou 4 satélites e agora vai para o 5º, se eu não me engano, e também disponibiliza, através de um repositório que fica hospedado aí no INPE, imagens totalmente gratuitas. De qualquer parte do Brasil, você encontra imagens procurando no catálogo, dependendo da data e de qual sensor que você quer a imagem, de qual dos sensores, são vários sensores a bordo do satélite, você encontra imagens lá no catálogo. Então, assim, tem de tudo, assim, depende da resolução da imagem que você quer, tem resoluções mais finas, que você consegue enxergar mais detalhes na imagem, tem resoluções mais grosseiras, tem os satélites meteorológicos, que você consegue também acessar gratuitamente os dados. Nessa página que eu passei o link agora, Earth Data, tem um monte de fontes de dados que são gratuitas, você também consegue baixar, tem outros satélites, modes de resolução moderada, você também consegue acessar imagens do globo terrestre inteiro gratuitas. Então, tem muita coisa. Eu posso até depois, Ana, talvez disponibilizar uma lista, né, de repositórios, de, assim, satélites e repositórios, né, para o pessoal que quer acessar algumas dessas páginas, ter ali o link e saber onde que baixa e qual a característica daquela imagem. Mas aí, tanto pelo Google Earth Engine, quanto por aquele link que eu passei agora, e a página do INPE, já consegue acessar uma gama grande de imagens. Acho que é uma ótima ideia enviar ali no grupo. Sim, eu ponho lá no grupo depois uma listinha. Bastante coisa. Eu mesma não sei de todos os repositórios, certamente tem coisa que eu nunca entrei, não uso, enfim, mas tem muita coisa. Legal, gente. Muito obrigada aí pela presença de todos. Obrigada especial para você, Thaisa, que deu esse aulão. De novo, para quem não viu, vai ficar salvo
E para quem não está na comunidade do WhatsApp, eu acredito que todos aqui estão, mas antes de sair aqui eu vou deixar o link, porque todas essas aulas, esse material que a Thaís vai disponibilizar, a gente joga tudo ali no grupo. Então, para quem não está, aqui no chat está o link de convite também. Muito obrigada, uma boa noite para todo mundo e bom resto de semana para vocês. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço pela atenção de todos e qualquer dúvida podem entrar em contato. Um abraço. Tchau, tchau.